Bom dia a todos os ouvintes do programa Vivendo a Fé, a mensagem do amor de Cristo para todos. É uma grande alegria estarmos novamente aqui, juntamente com vocês. Olá, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Hoje, a nossa reflexão será baseada no livro 5 Minutos com Jesus, do ano de 2020. Tem como tema A Pedra Mais Importante, do pastor Matheus Schmidt. E o texto para a nossa reflexão se encontra no Salmo 118, dos versículos 14 até o versículo 29. Assim está escrito: O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. Escutem os gritos alegres de vitória no acampamento do povo de Deus. O poder do Senhor nos deu a vitória. Com o seu poder, ele fez grandes coisas. O poder do Senhor nos deu a vitória. Não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. Ele me castigou com dureza, mas não deixou que eu morresse. Abram os portões do templo para mim. Eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor. Somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor Deus é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comece a festa e ande em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Até aqui a leitura. Na arquitetura antiga, quando as construções eram feitas de pedra, uma delas era cuidadosamente escolhida e talhada no formato correto para ser a pedra principal, pois iria receber o maior peso e sustentar todo o edifício. O salmista, no entanto, revela: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem é a pedra que os construtores rejeitaram? Nós descobrimos isso quando lemos o versículo 11 de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Nós, em vez de rejeitarmos Jesus, a pedra principal, deveríamos seguir o conselho do apóstolo Pedro. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. 1 Pedro 2:4. O alicerce da igreja foi colocado quando Jesus Cristo se entregou por nós na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Jesus é a base. E a nossa vida deve ser construída sobre a mensagem do perdão. Contudo, muitas pessoas estão construindo as suas vidas sem perceber que Cristo é o fundamento, rejeitando o mais importante, a fé e a confiança em Jesus Cristo. Não deixe isso acontecer na sua vida. Jesus Cristo é a pedra de sustentação de toda a humanidade. É somente Ele quem nos deixa em pé quando tempestades chegam, que renova as nossas esperanças quando momentos difíceis aparecem, que nos salva da condenação eterna, guiando os nossos passos para um dia celebrarmos a vitória da vida eterna. Eu acho importante nós destacarmos na leitura do Salmo o versículo 15, onde diz: o poder do Senhor nos deu a vitória. Que tipo de vitória que nós temos? Qual é a vitória que para nós realmente importa? Então, quando nós juntamos esta parte, juntamente com a parte onde o nosso estudo é baseado, que é o versículo 22, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Nós podemos pegar esta vitória e juntar com esse versículo. Onde que está a nossa vitória? É na pedra principal, é Jesus Cristo. E não é uma vitória que nós teremos somente sucesso aqui na terra. Não, lá em cima fala que os portões estão abertos para quem crer em Jesus Cristo, para quem está ligado a Jesus Cristo.
Então nós temos que enxergar que aqui na Terra nós temos Deus ao nosso lado, que nós temos Jesus ao nosso lado o tempo todo, mas que a nossa vitória principal é nós entrarmos pelos portões do templo, louvar ao Senhor, agradecer. Deus irá nos salvar. Deus irá nos atender em tudo que nós necessitamos. E nós vemos que a base da igreja primitiva é Jesus Cristo. Nós vemos já nas profecias, nós vemos nos salmos que fazem referência a Jesus Cristo. E nós vemos a própria igreja primitiva tendo como base a salvação através de Jesus Cristo. E vemos que o estudo também faz referência do texto de Atos 4, onde o apóstolo Pedro cita o versículo 22 do Salmo, onde diz que a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio ser a mais importante de todas. Isso quer dizer, a salvação só pode ser conseguida por meio de Jesus Cristo. E aqui ele estava falando para as autoridades dos judeus, para os líderes do povo, para os mestres da lei, também saduceus que não acreditavam na ressurreição. E essa é a base, essa é a mensagem central da Bíblia e é a base da nossa fé. A salvação através de Jesus Cristo. E muitas vezes nós esquecemos que nós temos Jesus Cristo conosco. Muitas vezes nós esquecemos que Deus está junto conosco. E nós tentamos então negar isso, rejeitar aquele que é a base, que é o princípio da minha vida. No momento em que eu rejeito Jesus Cristo, eu estou rejeitando todas as bênçãos que Deus tem dado para mim ou que ainda tem guardada para mim. Aquelas bênçãos que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ver à nossa frente. Mas o simples fato de nós acordarmos, de nós respirarmos, de nós estarmos bem, já são bênçãos que Deus nos dá. E essa era a mesma mensagem que o apóstolo Paulo pregava, falando a respeito da fé em Jesus Cristo. E é interessante quando nós olhamos lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, onde ele diz: "Pois pela graça de Deus vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la." Como vemos, a salvação é um presente maravilhoso de Deus, algo que nos foi concedido mesmo que nós não mereçamos. E nós não merecemos mesmo a salvação, mas porque Deus nos ama tanto, Ele enviou Jesus Cristo, demonstrando que se importa conosco. E mesmo tendo essa mensagem central na Bíblia, mesmo tendo essa revelação, mesmo assim nós vemos que neste mundo ainda existem pessoas que tentam buscar a salvação em outros locais, em outros lugares, em outras fontes, de outras formas, até mesmo por si próprias. Quando nós vemos que não há necessidade de fazer isso, quando nós vemos que já foi revelado a forma que nós podemos buscar a tão sonhada salvação. E fugindo um pouquinho do contexto do que nós estamos falando, eu acabei de fechar o livro e na contracapa tem uma leitura bem interessante que diz assim: "Um dia de cada vez é como podemos levar a vida. O amanhã ainda não existe e o ontem se foi e não o podemos modificar. Mas como lidar com os erros do passado e a ansiedade do futuro? Vivendo o dia de hoje com aquele que pode nos livrar das culpas e nos dar paz em qualquer tempo. Ouvindo hoje as palavras de quem é eterno, Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos nós." Então assim, nós queremos encerrar o programa de hoje colocando a nossa gratidão, porque Deus está sempre junto conosco, colocando também as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos problemas, tudo nas mãos de Deus, entregando para Ele, tendo a certeza de que Deus está junto conosco todas as horas dos nossos dias. Querido Deus, obrigado por ofereceres tão grande amor ao enviares o teu único Filho para morrer e ressuscitar por nós na cruz. Ajuda-nos para que Cristo seja a pedra mais importante da nossa vida. Amém. Agradeço ao Senhor Jesus que nos permitiu estarmos novamente aqui e agradeço a todos, desejando um restante de semana muito abençoada. E agradeço ao nosso bom Deus por nos proporcionar mais este momento. E agradeço também a todos que estão nos ouvindo, desejando um abençoado dia.